Nessa segunda aula do nosso módulo ainda de introdução, eu quero te dizer que todo esse curso é a respeito de uma coisa apenas. Todas as aulas que você vai fazer até o final, nós vamos falar a respeito de um livro apenas. E para isso, eu trouxe aqui comigo algumas informações importantes para você a respeito desse livro que nós vamos estudar nesse curso. Veja bem, esse livro que nós vamos falar é o livro mais vendido e distribuído de toda a história. O livro mais vendido e mais distribuído. Olha alguns números, tá? O segundo livro, mais vendido em toda a história foi o livro do Harry Potter, que foram vendidas 400 milhões de cópias desse livro. O terceiro livro mais vendido da história foi o livro do Senhor dos Anéis, que foram 100 milhões de cópias vendidas. Agora, o livro que nós vamos tratar aqui nesse curso, ele foi vendido 5 bilhões de cópias. Eu trouxe esses outros livros, o segundo e o terceiro, para você ter uma noção de como esse livro que nós vamos tratar aqui nesse curso, ele é tão importante na história da humanidade. Você vê que o segundo livro mais vendido foi vendido 400 milhões de cópias. 400 milhões. Não chegou nem a $500 milhão de cópias. O livro que nós estamos tratando e vamos tratar nesse curso foram vendidas até a data da publicação dessa pesquisa 5 bilhões de cópias. É muito. Foi o livro mais vendido, mais distribuído de toda a história. Esse livro foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Eu não sei se você sabia disso, mas o livro que nós estamos tratando aqui, ele é tão importante, que ele mudou a cultura, ele revolucionou a cultura mundial. Em todos os lugares, em todas as culturas, por causa desse livro, todas as culturas, toda a humanidade, até quem não acredita nesse livro, foi beneficiado. Porque esse livro que nós estamos tratando aqui, ele foi o primeiro livro impresso no mundo. Antes desse livro, as cópias, já existiam livros, mas as cópias eram feitas à mão, as pessoas tinham que fazer cópia por cópia, e isso era muito demorado, era muito caro, e as pessoas não tinham acesso aos livros por causa disso. Mas então, um homem chamado Johann Gutenberg, mais conhecido como Gutenberg, ele querendo criar um meio para distribuir esse livro tão importante, ele queria distribuir esse livro de uma forma mais ampla e mais acessível. Ele criou então a primeira impressora do mundo. Hoje nós conhecemos impressora, hoje todos nós já temos uma impressora, temos acesso a uma impressora, mas a primeira impressora do mundo foi criada por Gutenberg e foi criada especificamente para distribuir esse livro tão importante. Foi criada lá na Alemanha, era uma impressora de madeira, assim, com placas, e foi criada especificamente para distribuir esse livro. E a partir dessa primeira impressora de Gutenberg, ele distribuiu muitas e muitas cópias desse livro que nós estamos falando. E hoje, por causa desse livro,
né? A impressora ela foi criada, foi aprimorada e hoje todos os países do mundo eles são beneficiados por essa invenção que é a impressora, mas que foi feita especificamente para distribuição desse livro tão importante que nós estamos tratando aqui. Além disso, esse é o livro mais lido de toda a história. Nunca um livro foi tão lido, tão importante, tão lido pelas pessoas como esse livro que nós estamos falando aqui. Esse livro também foi o mais traduzido. Olha só que informação interessante. O livro mais traduzido de toda a história. Não tem outro. É esse livro que nós estamos tratando aqui nesse curso. Esse livro tão importante. Olha só essa informação. O segundo livro mais traduzido de toda a história, o segundo livro, foi um livro chamado O Pequeno Príncipe. Eu não sei se você conhece, eu já li esse livro também, um livro muito bonito. E esse livro, O Pequeno Príncipe, ele foi traduzido em cerca de 300 idiomas. 300 idiomas, foi traduzido em 300 línguas, né? O livro O Pequeno Príncipe. Agora, o livro que nós estamos tratando aqui, o livro que nós vamos estudar, é um livro tão importante, tão maravilhoso, que até a data dessa pesquisa, ele tinha sido traduzido em 2.539 idiomas. 2.539 línguas. Nem se compara ao segundo livro mais traduzido, que foi O Pequeno Príncipe. Então, para você ver, querido, com certeza esse livro é tão importante. E qual livro é esse? Qual livro será que é esse? O mais vendido, o mais traduzido, o mais lido, o primeiro livro a ser impresso? Que livro será esse tão importante na história do mundo? Com certeza é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante de toda a história da humanidade. Nunca, nenhum livro se compara, nenhum livro foi tão traduzido, tão vendido, tão distribuído, exatamente porque ele é o livro mais importante de toda a história. Antigamente chamava de o livro da capa preta. Os crentes eles andavam com a Bíblia, iam para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e eram conhecidos como o povo do livro da capa preta. Hoje nós temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia no iPad, temos a Bíblia no tablet, temos a Bíblia falada, nós podemos escutar a Bíblia, podemos ler a Bíblia, temos a Bíblia em capas de todas as cores e formatos e tamanhos de Bíblias e traduções diferentes. Mas, querido, a Bíblia sempre foi e sempre será o livro mais importante de toda a história. E é sobre esse livro tão importante que se trata esse curso. Nós vamos falar aqui exclusivamente sobre a Bíblia.